Bem-vindos à nossa Casa Espírita. Fora da caridade não há salvação. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham através das redes sociais da casa. Hoje temos conosco o Sérgio Aguiar, ele vai fazer a reflexão da noite. E para a gente nos harmonizar com os nossos amigos espirituais, como de costume, o nosso colaborador Gustavo irá fazer o Pai Nosso e o Paz a Deus, o hino da casa. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto luz não brilha, em bruto luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz quem encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E agora então com o tema solidão, causas e consequências, Sérgio Aguiar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão preparados para mim, não? Eu estou preparado para vocês. Vocês estão preparados para mim? Vocês me autorizam a falar desse tema tão complexo e às vezes um tema muito pessoal, né, para cada um. E por ser um tema muito pessoal, eu peço autorização de vocês para que a gente faça uma reflexão
não para trazer respostas, mas para que cada um possa exercitar esse aspecto de reflexão que possa nos trazer de alguma forma à luz as chamadas dores da alma que muitas vezes assolam principalmente essa sociedade moderna. E graças a Deus nós temos o Espiritismo como consolador, mas a gente precisa compreender o que é esse consolador, né? Quais são as características que o fazem consolador. O primeiro aspecto da consolação do Espiritismo são as informações que ele nos traz acerca da não morte definitiva, né? Existe vida após a morte, e a morte sendo somente uma transição de um plano para outro, para que a gente possa utilizar isso como uma forma de consolo, principalmente quando existem situações que fogem do nosso controle. E toda vez que a gente vai num médico, o bom médico é aquele que conversa com a gente para buscar compreender quais são os efeitos que nós estamos sentindo, ou se quiser chamar, quais são os sintomas, para que, baseado no conhecimento que ele tem, ele possa criar um diagnóstico. E só a partir desse diagnóstico é que ele vai referir algum tratamento, algum tipo de medicação, algum tipo de terapia ou fisioterapia, qualquer coisa que seja. Assim tem que ser conosco. Nós também precisamos trazer à luz, trazer à tona para nós mesmos, sem medo do que vai encontrar. E esse é o verdadeiro processo de conhecimento, mas também de transformação que nós provocamos em nós mesmos, a fim de que o espírito que habita esse corpo possa também ser influenciado por essas reflexões e consiga eliminar do seu interior alguns aspectos que estão trazendo essa dor, ou essa dor da alma, a dor do espírito, né? A dor que ele traz consigo de outras épocas, e por ser de outras épocas nos é desconhecido na época presente, na mente, mas ele está muito bem sedimentado e muito bem conhecido no nosso sentimento, porque é ali que o Espírito se manifesta buscando o auxílio, buscando o consolo. Tudo bem? Perdi alguém no meio do caminho? Não, né? Então vamos lá. Primeiro aspecto, um joguinho de palavras. É solidão ou é solitário? Às vezes a gente usa tô sozinho e às vezes a gente usa tô solitário. É só um problema de conjugação aí, é um problema de gramatical ou são coisas diferentes? Quem acha que é coisa diferente faz assim, ó. Isso. Quando a gente fala estou sozinho, sozinho é uma condição física. Eu não tenho ninguém à minha volta. Então fisicamente não tem ninguém comigo. Quando eu falo estou solitário, aí é uma questão mais emocional, uma questão mais psíquica, que a gente tem que trabalhar muitos aspectos. Estar sozinho pode ser uma escolha, não é? Antes só do que mal acompanhado. Às vezes a gente faz oração, afasta de mim esse mal, ele ou ela vai embora e a gente fica chorando as pitangas, né? De repente é Deus afastando esse mal da gente, através de alguém que está, de uma certa forma, dificultando o nosso aprendizado, tentando dar muita coisa pronta para a gente, tirando a gente do momento onde a gente pode atingir o fundo do poço e trazer aquela verdadeira construção que a gente precisa para sair desse ciclo que nós estamos vivenciando. Como a gente não sabe quais são os desígnios divinos, mas a gente sabe de uma coisa que é fundamental para esse entendimento: Deus nos ama.
Deus não é o Deus do Antigo Testamento, que se vingava, que quando você não fazia alguma oferta para ele jogava um raio na tua cabeça. O Deus que nós conhecemos no Espiritismo é o Deus que Jesus nos apresentou, compassivo, que conhece a gente melhor do que a gente mesmo. E por conhecer a gente melhor do que a gente mesmo, Ele sabe do que a gente precisa e Ele sabe do que a gente é capaz. E por saber do que a gente é capaz, a gente não precisa dizer para Ele, e não precisa fazer promessa, e a gente não precisa ficar, de uma certa forma, com medo dEle, tentando esconder aquilo que Ele já sabe de antemão que a gente vai falhar. Porque muitas vezes nós nos sentimos culpados, em uma série de aspectos que eu quero explorar nessa nossa conversa aqui. Então, solidão é um estado emocional, sozinho é uma escolha, sozinho muitas vezes é a escolha do outro, não nossa, não é? E o que a gente faz quando a escolha é do outro? A gente tem que aprender a lidar com aquilo que é inevitável. Se a pessoa não quer ficar conosco, é a liberdade que ela tem de não ficar conosco. Eu convivo comigo 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu acho um tremendo tédio, às vezes eu acho um inferno lidar comigo mesmo. Quiçá outras pessoas conduzirem a gente, né, com as nossas manias, com os nosso jeito de ser. E toda vez que a gente tem que fazer uma reflexão, a gente precisa não projetar no outro o problema. A gente precisa, como o Espiritismo nos ensina, tentar entender o que é que Deus está tentando nos dizer, o que é que eu tenho que refletir diante dessa situação que eu estou vivendo. E a solidão, ela tem muitos aspectos, mas, por exemplo, eu vou trabalhar alguns deles. Carência afetiva, um sentimento de que a gente não consegue viver sem o outro. Lembra daquela coisa da tampa da panela? Aquela coisa romântica, bonita da alma gêmea? Eu fico aí perambulando pelos mundos, tentando achar alguém que me complete, e eu não tenho a mínima ideia do que está me faltando. O outro tem que adivinhar, né, mulheres? O maridão tem que adivinhar e satisfazer aquilo que nem eu sei o que é. E eu estou brincando com as mulheres, por quê? Porque as mulheres são mais profundas no sentimento e elas querem saber o que está acontecendo, elas querem cuidar da relação, elas querem entender o que está acontecendo com elas, então elas buscam o apoio de quem está convivendo com elas. Mas muitas vezes é um sentimento inquietante, porque realmente ela não tem a mínima ideia, né? E aí vamos extrapolar. Nós falamos do gênero feminino, e tem muito homem que tem o gênero feminino muito mais acentuado. Eu digo para minha esposa que eu sou a mulher da relação. Eu sou mais romântico, eu sou mais emotivo. Eu choro em filme, novela e qualquer coisa que eu esteja assistindo. Eu choro com os meus filhos, eu choro com o meu cachorrinho que tem 4 meses de idade. E a minha mulher às vezes é mais dura, ela cria às vezes o filho com mais educação firme do que eu próprio. Eu tenho uma alma legitimamente feminina, eu costumo dizer, né? Porque eu me aprofundo nessas questões emocionais. Até por isso que eu gosto de falar sobre esses assuntos, né? Dessas questões de dores da alma. Para trazer reflexão. O homem é mais durão, né? Ele não quer admitir muitas vezes. O homem não chora, ele aprendeu desde pequenininho que algumas coisas têm que ser aceitas, engolidas, e botar uma pedra em cima e tocar a vida. Não está certo, não está errado ninguém, cada um tem o seu jeito de ser. E a gente sabe que o espírito imortal, ele não tem gênero, né? Estou falando alguma novidade para alguém? Faz assim, se não. Faz assim, se sim. Aí eu explico melhor. Então, na verdade, o espírito que não tem gênio, ele estagia em determinados gênios para ter o aprendizado que aquele gênero vai trazer
E aí a gente experimenta estar no gênero feminino, estar no gênero masculino. Quando pode, nós escolhemos. Quando é por uma coisa determinada, por determinismo divino, a gente acolhe aquilo e tenta aprender aquilo que está programado para a gente atender. Então, quando nós falamos de carência afetiva, tem um aspecto que a gente precisa fazer uma reflexão. Eu estou sentindo falta de alguém para me completar, né? Essa reflexão que eu comecei, e aquele conceito romântico de alma gêmea é alguém pela metade andando pelo mundo até que encontre a sua outra metade. O Espiritismo mostra que isso não é verdade. O Espírito é indivisível. E a conclusão que eu cheguei depois de muitos anos, principalmente com atendimento fraterno, já são mais de 20 anos, não, 30 e poucos anos fazendo esse tipo de atendimento, na verdade, eu estou sentindo falta, essa metade que me falta, a tampa da minha panela, sou eu. Não tem uma musiquinha que fala: o amor da minha vida sou eu? Sou eu. Sou eu pelos descaminhos que às vezes eu me conduzo e por negar algo que verdadeiramente é nosso, que é o que Jung fala como sendo o nosso lado sombra, que são as coisas que nós reprimimos em nós mesmos. Quando eu tenho um pensamento ruim, né? Quando eu era católico, todo mundo veio do catolicismo aí, tem eventualmente protestante, mas todo mundo era cristão de uma certa forma, né? Foi criado por uma dessas religiões cristãs, e a gente chega no espiritismo. Quando a gente era católico, eu falo isso de vez em quando nas palestras, a gente tinha medo do inferno, não tinha? A gente não tinha medo do demônio, diabo, coisa ruim, sei lá como que a gente descrevia. Mas agora chegou no espiritismo, acabou, não é verdade? Não. Agora a gente tem medo do quê? Do umbral. Não tem mais medo do inferno, agora tem medo do umbral. Eu não tenho medo do demônio, mas eu tenho medo do obsessor. Eu estou fazendo uma transferência, mas eu continuo com as mesmas crenças enraizadas que estão me fazendo tirar conclusões equivocadas e que de repente estão me afastando daquilo que realmente importa, que é o meu núcleo, a minha essência. E toda vez que eu me afasto da minha essência, eu me perco de mim mesmo. Então, quando eu digo carência afetiva, muitas vezes, por quê? Eu peço a aprovação do outro o tempo inteiro. E aí a pergunta que eu faço é: quando foi que eu perdi a minha inocência da criança, onde eu fazia o que me dava na telha, que eu tinha vontade? Onde eu olhava para alguém e falava assim: nossa, você é velho, né? E a mãe, para, né? Onde a gente falava o que pensa, às vezes sem raciocínio muito, mas a gente tinha uma determinada curiosidade, porque aparecia aqui, já saía na boca, já saía. Onde foi que eu perdi aquela naturalidade de ser como eu queria ser? Como eu queria me sentir? Por que hoje eu tenho que ter a aprovação alheia em tudo que eu vou fazer? Por que hoje eu fico tentando ser politicamente correto e muitas vezes me afasto de verdades que eu já construí para mim mesmo? São perguntas legítimas que nós temos que fazer, e essas perguntas nos farão buscar o núcleo do que realmente está nos afetando, para que nós possamos fazer um diagnóstico legítimo, para que nós possamos, a partir desse diagnóstico, trabalhar nas soluções. Essa é a única missão primordial que a maioria de nós tem quando encarna. O nosso orgulho, a nossa vaidade acha que a gente está aqui encarnado por um bem maior. E muitas vezes a gente fica parado esperando a tarefa maior para que a gente possa atuar.
achando que a gente não tem condição de fazer aquilo. Nossa, aquela pessoa faz uma coisa, mas eu não tenho condição de fazer aquilo. Nossa, Jesus era tão bom, mas eu não consigo ser igual a Ele. E o propósito de Jesus foi para ser copiado que Ele veio à Terra. Foi para servir como uma referência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não era uma pessoa vaidosa dizendo, eu sou o máximo, eu sou grandão. Era uma pessoa humilde dizendo, eu passei por tudo que vocês passaram, e se vocês quiserem encurtar o caminho, essa é a receita para encurtar o caminho. Mas não é trabalhando com o outro que você vai encurtar o caminho, é trabalhando com você mesmo. É aceitando aquelas coisas que você nega. Quando eu digo eu projeto no demônio, eu projeto no obsessor um pensamento ruim. Se aquele pensamento ruim é meu ou de alguém de fora, porque a gente sabe que o obsessor nos influencia, importa. Se eu estou tendo um pensamento ruim, importa se ele é meu ou se é de outra pessoa tentando me influenciar? Faz assim. Nessa altura todo mundo concorda comigo. Faz assim, né? Não importa. Por quê? Não importa se vem de fora ou de dentro, é algo que o meu núcleo, a minha essência diz não, então é não. É algo que a minha essência diz sim, então é sim. Não importa se aquilo vem de outro ou de mim. Quando esse é o propósito da evolução, quando eu construo coisas em mim, que são virtudes, elas precisam ser exercidas. O Evangelho diz, seja teu o vosso dizer, sim, sim, não, não. Essa firmeza para eu lutar a boa batalha, como Paulo dizia, lutar contra as minhas próprias imperfeições, com a minha vontade de cair, com a minha vontade de seguir pela porta larga e não a porta estreita. Se eu aprendi alguma coisa e eu estou precisando firmar uma convicção, enquanto essa convicção não firmar, o desafio continua vindo ao meu encontro. Eu só vou afastar esse cálice de mim, esse cálice amargo de mim, quando eu estiver pronto, quando eu estiver vencido a tentação de sair daquilo. Enquanto eu tiver desejos que eu já acho que não pertencem a quem eu quero ser e não lidar com eles, eu estou negando esse encontro com a minha essência. E quando eu digo e transfiro para o demônio, para o obsessor, algo ruim que eu estou pegando, que eu estou detectando, o que eu estou fazendo? Eu estou me negando a lidar com aquilo que está comigo. O princípio da obsessão é uma influência negativa que um espírito exerce sobre o outro. E nós aprendemos na casa espírita que para a obsessão acontecer precisa haver uma brecha. Eu não preciso ser ruim para um espírito inferior me assolar. Eu preciso ter dúvidas sobre quem eu sou. Eu preciso ter baixa autoestima. Eu preciso ter autorrejeição. Eu preciso não gostar da pessoa que eu sou. Então eu não preciso ser uma pessoa ruim. Basta eu pensar coisas ruins acerca de mim mesmo, acerca de outras pessoas. Está muito denso? Quer que eu conte uma piada que eu sapateie, né? A proposta não é ser denso, mas é provocar realmente algumas reflexões. Eu falo realmente com muito amor para que a gente possa fazer as reflexões e não deixar passar esse momento importante, que é quando alguma coisa sobe, está no nosso interior e sobe para o nosso mental ou para o nosso emocional, que é para a gente poder lidar com aquilo. E de novo, para lidar aquilo, eu preciso admitir a legitimidade do que eu estou sentindo. Nossa, eu senti isso aqui,
Eu fico até com vergonha das pessoas. Não precisa, elas não estão vendo o pensamento, elas não estão olhando a gente por dentro. Eu senti aquilo, já tenho convicção, estou atento, eu digo, vigiar e orar, que Jesus nos ensinou. Eu digo, não vou fazer isso agora. E depois, quietinho, eu vou pensar o seguinte: por que esse pensamento veio? De onde veio? Sérgio, com muito amor. Quando você faz um acolhimento de outra pessoa, como é que você fala? É gritando que você fala com ela? É esbravejando? É dando uns tapas assim, dizendo, acorda para a vida, sua louca, seu louco? Né? Não é. A gente fala com carinho, a gente fala com amor. E se a gente trata o outro com carinho, com amor, por que a gente não pode tratar a gente mesmo da mesma forma? Por que a gente não pode se acolher e dizer, vem cá, meu nego, que eu vou dar um chamego, vamos conversar um pouquinho? Vamos falar um pouco sério, Sérgio? Por que você está tendo esse tipo de pensamento? De onde está vindo isso? E acreditem, a resposta vem. Porque é esse canal que o Espírito utiliza para conversar com o corpo. É o mesmo canal que o obsessor usa para nos influenciar. Por isso, às vezes, temos dúvidas se aquilo está vindo de outro ou está vindo de nós mesmos. E se é o obsessor ou é um sentimento meu, é uma sensação que eu estou experimentando, é um desejo que eu estou experimentando, eu vou olhar para aquilo e vou entender. Tá bom, vou entender de onde é e o que é, por que eu tenho que ficar vigilante. A partir do momento que eu fico vigilante em relação àquilo, eu passo a observar quando aquilo chega, e aí eu tenho eu tenho uma informação adicional. Quando eu estou muito atento, eu percebo em que condição que aquele pensamento, que aquela sensação vem. Por que eu deixei aquela pessoa me tirar do sério? Porque sou eu que deixo o outro me tirar do sério. Não é o outro que me tira do sério. O que eu preciso admitir para mim mesmo, não é que a culpa é minha, é que está comigo a solução. É que eu sou responsável para me conduzir para fora dessa caverna que eu entrei. Eu tenho uma relação, gente, muito bonita com o fundo do poço. Como é que alguém pode ter uma relação? É doido, né? Por que eu tenho uma relação bonita com o fundo do poço? Porque ele é o fundo do poço. De lá eu não passo. O fundo do poço, na verdade, ele é uma plataforma onde eu vou bater o pé, não vou cair mais e vou me apoiar para começar a subir. Se eu estivesse mergulhando profundamente, né? Eu bato o pé no chão e começo a subir. O fundo do poço é isso. E uma característica importante sobre o fundo do poço. Quem daqui sabe qual a profundidade do fundo do poço? Vocês acham que é 500 metros? 100. Desce do muro. Quem acha que é mais que 100 metros? Quem acha que é menos que 100 metros? Depende. Eu gosto do Espiritismo porque a resposta é depende. Por que depende? Porque o meu fundo do poço é o limite que eu tracei para dizer, chega, daqui para baixo eu não vou. É o limite que eu digo, daqui é assim, eu quero continuar experimentando esses sentimentos, ou eu quero tirar essa dor? Eu determino quando chega, quando basta. Então o fundo do poço, ele tem a profundidade que eu dou para ele. Percebem? Concordam comigo? Quem concorda faz assim. É a profundidade que eu dou para ele. E por que eu tenho relação bonita? Porque ele está me dizendo, chega, você chegou no seu limite. Eu tracei um limite e eu cheguei nele. E a partir daquele limite, eu começo a trabalhar para sair. Eu também tenho uma relação muito bonita com a depressão. Eu já experimentei depressão. Minha filha
de 15 anos experimentou depressão. E por que eu tenho uma relação bonita com ela? Porque ela é o começo da cura. Ela é o fundo do poço. Ela é o momento que eu digo para mim mesmo, eu quero melhorar. É o momento que o meu corpo diz para mim, está na hora de você desafiar esse status quo. Está na hora de você mudar aquilo que você acha que já não cabe mais nesse projeto de homem novo, de mulher nova que você tem para você mesmo. Então, a depressão é aquele momento crucial onde a gente realmente cai. E quem já teve sabe, a gente fica inerte, a gente fica apático, a gente fica sem vontade. E a gente precisa trabalhar essa reconstrução da vontade. Eu conheço, gente, muito anjo que não descobriu ainda que tem asa. Eu conheço muita gente que se acha fraco, mas é a pessoa mais forte que eu já conheci na minha vida. A depressão traz esse tipo de aprendizado para a gente. Eu me emocionei muitos anos conversando com as pessoas e elas me dando a permissão para entrar nesse mundo íntimo delas e ajudá-las a resgatá-las desse momento. Então é importantíssimo que nós aprendamos a fazer isso também conosco. E quando nós percebemos que não conseguimos fazer sozinhos, é utilizar a promessa que Jesus nos fez. Jesus disse também para nós, seu jugo será leve. Jesus estava nos enganando. Quando a gente passa um perrengue, ele fala, Jesus estava meio otimista. Será que ele é meio romântico, né? Estava otimista demais com a vida? Ele não falou para nós que ele ia aliviar o peso para a gente. Ele falou para nós que ele nos dá ombros fortes. E ele, sempre que a gente percebesse que a nossa força estava faltando, ele iria estar com a gente para nos resgatar, para nos carregar no colo, para fazer a gente retomar. Essa foi a promessa dele. Então aquilo que vem ao nosso encontro é porque nós mesmos sabemos e escolhemos que está na hora de lidar com aquilo. Seja por escolha, por opção, seja por determinismo. E o determinismo não é castigo. Expiação não é castigo, nunca foi. É uma prova do amor de Deus dizendo, filho, você não está conseguindo fazer sozinho. Vem cá. Papai vai te ajudar. Aquela expiação chega, aquilo nos impede de cavocar mais ainda o fundo do poço e a gente paralisa aquele aprofundamento e a gente começa a subir. Então essa relação que eu falei com essas coisas todas que parecem aparentemente ruins, quando Jesus disse, meu jugo será leve, ele pede para a gente usar todos os recursos que Deus nos colocou à disposição. Quais são eles? A medicina, a casa espírita, a igreja evangélica, se é o meu momento de igreja evangélica, a igreja católica, se aquele é o meu momento de igreja católica, a Umbanda, não sei. É o meu momento, ele tem lá alguém nos apoiando de alguma forma para que a gente possa buscar o nosso próprio caminho. Que prova de amor maior que essa? Onde Deus diz para a gente, você pode crescer e buscar essa evolução pelas tuas próprias forças. Quando você falhar, eu estou aqui para te carregar. Mas você pode buscar o teu próprio caminho, porque muitos caminhos chegam no mesmo lugar. Você pode fazer no seu ritmo. Você pode encarnar 10, 20, 100, milhares de vezes para buscar essa evolução no teu ritmo.
Quando você achar que não está conseguindo, quando você de repente paralisar, ele vem, te coloca numa condição onde você começa. É usar os recursos que Deus nos deu. Quem mais? Quais mais? Pessoas à nossa volta que nos acolhem nos momentos mais difíceis. E nós temos uma característica humana que é muito interessante. Casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Santo de casa não faz milagre. A pessoa que está ao nosso lado está ali do nosso lado, nos apoiando, está lá nos dizendo verdades que a gente precisa ouvir, está lá nos dando colinho. E muitas vezes nós menosprezamos, nós damos por garantido aquilo. Então nós devemos honrar aquelas pessoas que estão a caminho conosco, porque elas são enviadas de Deus para que nós saiamos dessas situações. É a casa espírita com os seus ensinamentos, são as palestras, são as aulas, são as conversas fraternas, é a terapia, os psicólogos formados aí, treinados para nos ajudar a mergulhar para dentro de nós mesmos e trazer alguma informação relevante para ele? Não, para nós mesmos. E nos ajudar a concatenar as ideias para que nós verdadeiramente consigamos diagnosticar o que está nos causando. Então a solidão, gente, é um vazio existencial. É eu me esvaziando de mim mesmo. E quando que eu me esvazio de mim mesmo? Quando eu me abandono. Quando eu coloco toda a minha felicidade na mão da outra pessoa. Quando eu me maltrato, achando que eu não sou bom o suficiente. Quando eu fico diminuindo de tamanho e me adequando dentro de um parâmetro que alguém determinou para mim. Eu não estou falando para ninguém, eu estou olhando para todo mundo, tá? Não estou acusando ninguém, não. Mas às vezes a gente se apequena para caber no mundo de outras pessoas, da sociedade, da cultura, de alguma pessoa específica ou de muitas pessoas. Não fazemos isso? Faz assim quem concorda, né? Às vezes a gente se apequena e ao se apequenar o mundo fica gigante, os problemas são maiores. E muitas vezes aquilo parece maior do que a gente possa suportar. E não é o problema que ficou maior, é eu que fiquei menor. A solução, então, é aumentar o meu tamanho, é me valorizar, é ir ao encontro da criança que se sentiu abandonada. É ir lá, com uma mãe carinhosa, que pega o filho no chão que está machucado, pega no colo. A mãe de antigamente passava metiolato, parece que queria matar nós, né? A mãe de hoje sopra, dá beijinho, passou e magicamente as crianças realmente passam, né? Meu filho ainda hoje, ai pai, tá, né? Beijinho, resolveu, saiu feliz da vida. Então, na verdade, a gente precisa fazer isso, esse tratamento cordial, amoroso. Quando eu pego algo não bom, quando eu pego algo que não está bom em mim, o primeiro aspecto é eu me decepcionar comigo mesmo. Nossa, Sérgio, nessa época, em pleno século XXI, com tantos anos de aprendizado, você ainda vai cair desse jeito? Quem sabe se eu abrir sua cabeça e jogar tudo dentro, que às vezes a gente quer fazer isso com os filhos, né? Abrir a cabeça e jogar tudo dentro, para eles aprenderem a amar. Mas o ideal é que a gente consiga falar conosco dessa mesma forma carinhosa, amorosa. Eu vi que você caiu, mas tudo bem. Como disse Jesus para aquela mulher que estava sendo apedrejada, se ninguém te julgou, não sou eu que vou te julgar. Escorregou? Escorregar faz parte do processo.
E eu estou aqui para que você não fique no chão, para que você possa cair. Quando a gente aprende a se levantar sozinho, aí a gente começa a andar, aí a gente começa a correr, e aí a coisa começa a ir de uma forma mais dentro do processo natural. Então eu preciso aprender a desenvolver uma relação de amor comigo mesmo. Quem é a única pessoa que está conosco em todas as encarnações? Responde só para mim, não precisa falar em voz alta. Vou passar a cola. Diz assim: eu sou a única pessoa que está comigo em todas as encarnações. Então, eu tenho que desenvolver uma relação de amor comigo mesmo. Eu não posso me ter como um adversário. Eu preciso me perdoar, eu preciso me acolher. Se esse processo de solidão entrou porque eu estou me recolhendo em relação ao mundo por vergonha, por medo, por não querer ser machucado, por querer sei lá o quê, e essa verdade está dentro de cada um de nós. Eu não vim aqui com resposta pronta, porque é nós que temos que buscar esse aprendizado que está conosco, que é: Sérgio, onde foi que você se perdeu? Será que foi na fase da adolescência? Eu tenho que voltar lá. Não inventaram máquina do tempo ainda, né? Mas a gente tem um negócio muito legal que é o pensamento, e a gente fazer uma reflexão e fazer um mergulho profundo e falar: nossa, o que será que aconteceu na minha adolescência? Não pode usar o conceito de Freud e culpar a mãe, tá? Se a gente usa a informação de Freud, a gente para no útero materno e aí a mãe é culpada de tudo. Bendita mãe, coitada, leva a culpa de tudo. A gente tem que usar o processo junguiano para dizer: o espírito imortal, em algum momento da sua trajetória, seja nessa existência ou numa existência pregressa, cometeu alguma coisa que desenvolveu um ato de rejeição consigo mesmo. Cometeu alguma coisa que hoje ele sente medo. Diz um ditado popular: cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Não é? Traumas, recalques que eu venho trazendo. E a beleza do Espiritismo é: eu não preciso saber os detalhes, perdão da palavra, vou colocar entre aspas, sórdidos do que aconteceu comigo. Eu não preciso. Eu preciso saber que existe um sentimento que está mal resolvido. A psicologia chama de ressignificar. Que significa fazer o quê? Atualizar aquele conceito. Olha eu falando de psicologia, uma psicóloga lá para fora, olhando para mim, falando: nossa senhora, que cara, né? Mas a gente precisa atualizar os nossos conceitos. Se eu com 4 ou 6 anos me senti abandonado pela minha mãe, pelo meu pai, será que a criança de 4 a 6 anos achou que aquilo era um abandono, mas de repente é a mãe que estava precisando sair de casa para ir trabalhar porque ela precisava trazer o sustento para o lar? A criança de 6 anos só sabia que ela estava saindo de casa, e às vezes ela pensava: minha mãe não me ama porque ela me deixa sozinho. Minha mãe não gosta de mim porque ela me deixa no jardim de infância. Às vezes a gente desenvolve uma rejeição, mas é a pessoa daquela idade, daquele momento, naquela maturidade emocional e espiritual, que está assimilando aquilo como verdade. E de repente, quando aquilo vem, é libertador, quando a gente percebe que: nossa, eu guardei isso. E eu vou contar um depoimento, que eu gosto de usar a minha própria história, porque eu tenho direito autoral sobre ela, ninguém vai me processar. A minha mãe desencarnou em 2019, meu pai já tinha desencarnado em 2001. Quando desencarnou, eu estava morando fora do país, não pude vê-lo, graças a Deus já era espírita, não precisava ver o corpo físico. Fiz o que eu tinha que fazer como bom espírita.
Mas vim para o Brasil, cheguei aqui 24 horas depois, permiti que fizessem o enterro. E a minha mãe perguntou, mas filho, tal. Eu falei, mãe, eu não estou indo para ver meu pai não está aí. Eu estou indo para ver você e os meus irmãos. E eu vim. E ainda hoje eu lido com esse sentimento de não estar aqui quando ele saiu, quando ele foi embora. E com a minha mãe sempre foi uma relação maravilhosa. Eu ia todo domingo na minha mãe e ela deixava o meu ego lá em cima. Meu filho é bonito, meu filho é estudioso. Toda vez que eu precisava de inflar meu ego, eu ia conversar com a minha mãe. E via o quanto eu era um homem maravilhoso, um homem bonito, né? Mãe faz um bem danado, porque ela sabe contar mentira com carinho, né? E aí eu falava, quando minha mãe desencarnou e tal, eu fazendo terapia, eu achava que eu tinha que me reconciliar com quem? Meu pai sempre bebeu, meu pai teve uma vida muito atribulada, né? Não sei o que psicologicamente, o drama que ele viveu, eu achava que eu tinha que me reconciliar com meu pai. Pasmem, a reconciliação de verdade tinha que acontecer com a minha mãe. Foi a primeira pessoa que eu tive que me reconciliar. Por quê? Exatamente o que eu acabei de contar para vocês. A criança de 4 a 6 anos e a primeira infância é aonde marca muito, aonde a gente não tem muito conhecimento, por isso que se diz que a gente precisa dar esse conhecimento evangélico, esse conhecimento de mundo para o espírito reencarnante o tempo inteiro, mas principalmente na primeira infância, porque você está construindo um sensor com S e um sensor com C, um sensor que vai avisar para ele, opa, o mundo mudou, a característica está diferente, e um sensor dizendo, não pode fazer o que você quer, não pode mais, porque quando eu volto aqui, 100, 200, 300, 400, sei lá quantos anos eu passei no plano espiritual, quando eu volto o mundo mudou. Hoje a cada 5 anos o mundo dá uma volta, né? A geração está mudando a cada 5, 10 anos. Antigamente uma geração é 100 anos, hoje é 10 no máximo. Estou mentindo? Não. Então eu tive que me reconciliar com a minha mãe, por quê? Porque eu tinha dentro de mim um sentimento de rejeição. Minha mãe saía para trabalhar como empregada doméstica e eu achava que ela estava me abandonando, mas na verdade ela estava indo trabalhar porque meu pai era uma pessoa inconstante, bebia muito, gastava o dinheiro com bebida. E ela falou, eu tenho que criar 7 filhos. Não tinha televisão em casa, gente. 7 filhos. Eu tenho que trabalhar para dar conta dessa turma toda. E eu sou caçula. Eu estou com 60, imagina, né? O resto, todos vivos. E aí eu desenvolvi esse sentimento de rejeição pela minha mãe, quando é a pessoa que mais me amava. Percebem? Eu quis lhes contar a minha história, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Muitas vezes o que nós armazenamos numa passagem da vida é simplesmente a nossa versão daqueles fatos. E quando a gente traz à tona aquilo, para lidar numa terapia, ou para a gente mesmo fazer uma reflexão, a gente atualiza aquela emoção que ficou guardada. Eu trago aquilo que estava guardado numa caixinha, abro a caixinha e eu decido se eu devo guardar de novo ou se eu devo abrir a caixinha e falar, não precisa mais guardar, porque isso aqui não era verdade. Não era. Era mentira, gente? Não. Era a minha verdade naquele momento da minha trajetória. Agora imagine você em outras encarnações sofrendo. Eu já acho que a gente deveria ser, a gente já deve ter muitos problemas, porque assim, a gente sai de uma encarnação, e eu vou acabar a minha fala já agora, né, porque já estou passando do tempo, mas quando a gente sai de uma encarnação, a gente vai no umbral, e a gente passa lá para o umbral, uma zona de expurgo, para expurgar meus sentimentos e pensamentos negativos, e quando eu estou limpo daquilo, eu vou para uma colônia espiritual, que fica onde, gente? No umbral, numa zona mais suave do umbral, mas ainda é umbral. Umbral é o que mesmo? Se a gente entender qual que é o conceito de umbral, é esse batente aí da porta. Não é a porta, é o batente.
é a passagem por ali. Você está passando pelo umbral. O umbral não é destino, é meio para que você expurgue esse sentimento, essas sensações, esses pensamentos e se depure um pouco para não desequilibrar para onde você está indo. E aí você passa então por todo um processo de reciclagem e volta para a Terra. E para voltar para a Terra você fala: ai meu Deus do céu, eu não vou voltar para aquele lugar onde as pessoas mentem, eu não vou voltar para aquele lugar onde a gente sofre muitas vezes por coisas e onde a gente tem que ficar, né, passando por situações vexatórias. E às vezes fala: não, eu não sou desse mundo, gente. Não, o mundo que a gente encarna, a gente aprendeu que é o que a gente precisa, não é? Se eu deixei alguém depressivo, eu peço perdão, né? Mas o fato é que a gente precisa fazer essas reflexões, e eu falei realmente com muito amor, para que a gente possa levar isso para a nossa casa, para esse aprendizado, para essa conversa íntima, mas uma conversa não de quem está censurando e apontando o dedo, é uma conversa amorosa, onde a gente consiga compreender o que está acontecendo conosco, e a gente consiga se consolar, e a gente consiga se reerguer, e a gente consiga, a cada momento, estar mais próximo desse projeto de ser humano que a gente quer para nós mesmos. Obrigado, gente. Boa noite.